Olá pessoal, a gente está aqui para começar os nossos estudos propriamente em Sociologia e Antropologia Jurídica, já que na primeira aula a gente teve mais um bate-papo. Vocês já devem ter lido bastante a respeito, presumo eu, já tem algum conhecimento a respeito de Sociologia Jurídica e também de Antropologia. No primeiro momento a gente vai falar sobre Sociologia Jurídica, tá bem? Mas antes dessa abordagem específica, é necessário que a gente tenha em mente alguns pontos. Como, por exemplo, a sociologia e a antropologia, elas são ramos de uma ciência que pertence às ciências sociais. As ciências sociais, ela é um ramo bem abrangente que compreende, além da sociologia, o direito, por exemplo, a história. Mas quando nós falamos no termo ciência propriamente, considerando que a sociologia ela é uma ciência, nós temos que considerar o quê? Considerar que uma ciência, pessoal, ela tem uma base em princípios teóricos. Eu tenho um método específico, eu tenho técnicas de abordagem de objetos definidos por meio de técnicas e instrumentos investigativos. Experiências capazes de comprovar ou não as hipóteses apresentadas durante uma pesquisa. Então, toda vez que eu falo em uma ciência, eu tenho que ter estes pressupostos na minha mente. A sociologia, pessoal, ela vem para nós quando como uma ciência? Desde o início, eu poderia pensar a sociologia como uma ciência? Era possível pensar dessa forma? Os princípios teóricos e metodológicos que sustentaram o conhecimento científico de um modo geral, eles foram desenvolvidos a partir do século XVII, que entendia a natureza organizada por leis passíveis de serem aprendidas e explicadas por meio da razão. Após esse avanço científico no século XVII, compreendendo então que era possível dominar e transformar o mundo natural com o conhecimento das leis e da natureza, é que nós temos no século XIX especificamente o surgimento da sociologia. Toma muito cuidado, pessoal, porque no século XIX a gente tem a sociologia e também a antropologia como resultado dos esforços de pesquisadores, de historiadores a respeito das transformações sociais que estavam ocorrendo na Europa Ocidental naquele momento. Então, a sociologia e a antropologia, elas surgem neste contexto. Mas, naquele momento, não se falava em sociologia jurídica, antropologia jurídica, ou sociologia do direito, ou mesmo antropologia do direito. O que nós tínhamos no século XIX era a percepção da existência de uma ciência chamada sociologia, antropologia, como integrante das ciências sociais, pressupondo a existência de várias outras ciências dentro deste emaranhado, deste bloco que eram as ciências sociais, tá? A sociologia, em meio a esse cenário, ela se caracteriza como sendo o quê? A sociologia, pessoal, ela tem como escopo, como objetivo central, estudar o social dentro das relações ou interações entre as interações sociais com a sociedade. E destas, com as pessoas, ou seja, ela tem como escopo efetuar os estudos das interações sociais com os indivíduos e destes com as instituições sociais. Se eu for partir desse pressuposto, eu consigo compreender que a sociologia, então, ela faz uma análise do grupo, do coletivo, da sociedade, por isso a expressão sociologia, para com o indivíduo. Poxa, professor, mas e a antropologia? Tenho certeza que vocês já leram isso, mas a antropologia, ela se relaciona muito mais ao indivíduo, a minha pessoa, a minha figura. Quando eu digo isso, pessoal, o que eu estou falando? Que a antropologia,
ela, em especial, né, notadamente a antropologia cultural, ela investiga o social pela cultura. O que eu quero dizer quando eu faço uso dessa expressão social pela cultura? Eu quero dizer que a antropologia, ela investiga o indivíduo, a minha figura, para com relação às práticas culturais, para com relação ao coletivo. Eu falo da minha figura para com o coletivo. Então percebam que a sociologia está do coletivo para o indivíduo, enquanto a antropologia está do indivíduo para o coletivo. É o inverso. Só que elas se encontram o quê? Entrelaçadas. Elas estão vinculadas. Por isso nosso estudo simultâneo, nosso estudo sintético, né? De forma a permitir uma maior compreensão da disciplina. Eu quero que vocês saiam dessa aula de hoje compreendendo que o fator inicial que fundamentou o surgimento da sociologia, da antropologia, é o foco do surgimento das ciências, dessas bases metodológicas, teóricas, desse estudo técnico no século XVII, que permitiu que lá no século XIX nós começássemos a discutir uma percepção de sociologia, de antropologia, como resultado dos pensamentos daqueles estudiosos dentro das transformações que haviam ocorrido na Europa Ocidental. Eu também quero que vocês saiam da aula de hoje compreendendo que sociologia e antropologia caminham juntas, sendo que a sociologia se relaciona ao estudo do coletivo para com o individual, enquanto a antropologia se atém ao estudo do indivíduo para com o coletivo. Tá? Eu preciso que vocês saiam daqui hoje com esta percepção de compreensão. Eu também quero que vocês se foquem, pessoal, que essa ideia de sociologia jurídica e antropologia jurídica, elas apenas se solidificaram e se alicerçaram propriamente em meados do século XX. Tá? Então, enquanto lá no século XIX nós falamos de uma noção geral, no século XX que nós temos esta percepção da ideia de uma sociologia jurídica e de uma antropologia jurídica, tá? Quando nós pensamos nessa análise com o direito, nós temos que pensar que o direito ele se insere num conjunto, num emaranhado de relações sociais, políticas, como forma de construção do conhecimento, forma de construção cultural. Quando eu falo em construção cultural aqui, dentro do direito, eu digo para vocês como as relações dos indivíduos, as relações humanas, as realizações humanas, essas nos mais variados campos, científicos, artísticos, tecnológicos, com relação aos usos e os costumes. Então, nós temos que pensar que a sociologia jurídica e a antropologia jurídica, elas se inserem dentro do direito nesta percepção do direito como conjunto de realizações sociais, políticas, econômicas e também culturais. Eu espero encontrá-los na nossa próxima aula, quando a gente vai falar um pouquinho mais a respeito da sociologia. Nós vamos dividir o nosso estudo em sociologia, num primeiro momento, e numa segunda oportunidade nós iremos falar a respeito de antropologia. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deem um like no vídeo e eu nos vejo nas próximas aulas.